Vamos começar então a aula sobre reprodução sexuada e assexuada. Essa aula vai ter uma ênfase principalmente na reprodução assexuada. Mais para frente a gente vai falar sobre a reprodução sexuada. Bom, tipos de reprodução. A reprodução assexuada é uma reprodução sexuada que ocorre sem a participação de gametas, ou seja, não há mistura de material genético. Nesse processo, uma célula ou um grupo delas se despreende do corpo de um ser vivo e dá origem a um novo indivíduo. Na reprodução assexuada, os indivíduos formados são geneticamente idênticos entre si, então eles são clones. Quando comparada com a reprodução sexuada, a forma assexuada é mais simples e rápida. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma batata inglesa, ela tem botões germinativos que vão dar origem a um pé de batata. Então, se eu pegar essa batata aqui, ó, tá vendo que ela tem as mudinhas brotando? Se eu plantar, ela vai dar origem a um pé de batatinha, que é o quê? Clone dessa, não é um pé de batata diferente. Não ocorreu, por exemplo, o surgimento de um espermatozoide que vai fecundar junto com o óvulo e dar origem a uma planta diferente. Aqui, toda plantinha que originar dessa batatinha vão ser batatinhas clones dessa batata. Por quê? Porque todas as células vão ser iguais à célula dessa batatinha. E a reprodução sexuada? A reprodução sexuada é um processo em que há troca de gametas, masculinos e femininos, para a geração de um ou mais indivíduos da mesma espécie. Então, na reprodução sexuada, os indivíduos têm que ser da mesma espécie, mas vai ser um masculino e um feminino. Esse tipo de reprodução acontece em muitos seres vivos, incluindo os seres humanos. Os indivíduos que nascem dessa reprodução são semelhantes aos seus pais, mas não chegam a ser idênticos a eles. Então, tem aqui ó, os gametas, que são o espermatozoide e o óvulo, vão ocorrer a fecundação e originar o zigoto. Tanto no espermatozoide quanto no óvulo só tem metade do material genético, porque quando ele ocorrer a fecundação, eu vou dar origem ao zigoto com o total do material genético que ele pode ter. Igual na espécie humana, por exemplo, o espermatozoide só tem 23 cromossomos, o óvulo só tem 23. Quando ocorre a fecundação, vai dar origem a um indivíduo com 46 cromossomos. Esse zigoto, esse novo indivíduo, ele é semelhante aos seus pais, mas não é clone deles, porque ele não é clone só da mãe e nem clone só do pai, ele é metade da mãe e metade do pai. Bom, os tipos de reprodução assexuada. Assexuada, como eu disse, um indivíduo vai dar origem a novos indivíduos iguais a ele, clones dele. É a divisão binária, por exemplo, cisparidade ou bipartição. É a divisão do organismo em dois. Ocorre, por exemplo, em bactérias, protozoários, algas, plateumintos e poliquetas. Por exemplo, eu tenho aqui uma bactéria, que é a célula-mãe, ela vai duplicar o material genético dela, se dividir ao meio, vai ocorrer uma bipartição, então, uma partição em dois, né, originando duas bactérias idênticas, iguais à célula-mãe. E o brotamento é o surgimento de brotos nos indivíduos formando uma colônia. É comum em bactérias, protozoários, fungos, poríferos e quinidários. E também em algumas algas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma esponja do mar. Ela cria um broto, né? E aí esse broto se solta da esponja, fixa no fundo do mar e vai dar origem a uma nova esponja, clonezinho da esponja mãe. Esporulação. Formação de células chamadas de esporos que germinam em condições adequadas. Ocorre em bactérias, protozoários, fungos e plantas. Então, tenho aqui, por exemplo, um fungo, ele vai liberar esporos no ar. Esses esporos vão
prender ao solo e vão dar origem a novos fungos, idênticos ao fungo original. A mesma coisa vai ocorrer com algumas plantas, né? A planta vai liberar o esporo, e aí esse esporo vai dar origem a plantinhas iguais à primeira, como ocorre, por exemplo, nas briófitas. Fragmentação ou laceração. O organismo se fragmenta em pedaços e cada um destes consegue formar um novo indivíduo. Como exemplo, temos as planárias e os equinodermos. Então, eu tenho a planária. Se eu partir ela em três, eu vou dar origem a três planárias, clones idênticas à primeira. A mesma coisa ocorre com a estrela do mar. Se eu partir uma perna da estrela do mar, partir ela em duas aqui, eu vou dar origem a duas estrelas do mar iguais, idênticas. Bom, a reprodução sexual ela tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é o índice de propagação no ambiente. Tem o maior índice, então ela pode se reproduzir no ambiente dela tranquilamente, sem precisar de procurar um parceiro sexual para ocorrer a reprodução. Isso também é uma vantagem que tem menos gasto de energia, não tem que gastar energia para chamar a atenção do parceiro sexual, eu não tenho que gastar energia para proteger os meus filhotes, porque os filhotes é o que originar dali, quando, por exemplo, eu pego um estado mais dividido em duas, eu não tenho que proteger, porque eles são, ou no caso, o ser vivo dividido em dois, né? Então, tem menos gasto de energia para procurar parceiro sexual, menos gasto de energia para proteger os filhotes, então é mais rápido também, mas tem uma desvantagem. Como o ambiente muda, tem mudanças no ambiente, isso pode ser uma desvantagem na reprodução assexuada, porque não tem ausência, não tem variabilidade genética, tem ausência de variabilidade genética. Então, ocorre um maior risco de extinção. Se, por exemplo, eu tenho todas as plantas clones, todas são iguais, se uma ficar doente, todas vão ficar doentes. Se uma morrer da doença, todas vão morrer da mesma doença, porque não tem o que? Variabilidade genética. Não é igual aos seres humanos, por exemplo, que ocorrem por reprodução sexuada, onde um fica doente, o outro não, ou um sobrevive à doença e o outro não, porque tem o que? Variabilidade genética no nosso ambiente. Bom, agora eu vou falar da reprodução assexuada nas plantas. Por exemplo, as briófitas, que são as menores plantas, as primeiras plantas que surgiram na natureza, uma espécie delas possui conceptáculos, que são uma estrutura especial em forma de taça, encontrada na superfície dorsal dela, que é no caso das hepáticas, que são uma espécie de briófitas. E os propágulos são estruturas em forma de oito, então, são essas bolinhas dentro da taça, no caso, na parte interna do conceptáculo, e possui células capazes de produzir uma nova planta. Então, essas bolinhas, esses propágulos, quando eles se soltam e se fixam no solo, vão dar origem a novas briófitas, novas hepáticas, clones dessa, idênticas a essa. Eu estou enfatizando essa parte, clones, idênticos, para que você nunca esqueça que são um tipo de reprodução assexuada, não tem variabilidade genética. Outra forma é a pteridófitas, que são as samambaias, cavalinhas. O caule dela é um caule subterrâneo, chamado de rizomas. Esse caule subterrâneo, então eu tenho aqui uma samambaia. Os brotinhos novos podem originar do caule, nesse mesmo caule, e a partir desse caule, à medida que o rizoma vai crescendo, vai dando origem a novas samambaias. Então é só partir o caule ali, eu tenho uma nova plantinha, uma nova samambaia. E quanto aos fanerógamas? Nesse grupo de fanerógamas temos as gimnospermas, que são os pinheiros, as araucárias, e as angiospermas, que são o quê? Desde
do capim, desde leão até as plantas frutíferas que a gente conhece. Todo tipo de planta, a grande maioria que você conhece, é uma planta angiosperma. Como é que ocorre a reprodução assexuada desse tipo de planta? Então, as folhas e os caules têm a capacidade de proliferação vegetativa das plantas, onde podem criar novos indivíduos através de caules e folhas. Então, as folhas possuem gemas que, em contato com o solo, podem enraizar e formar novos indivíduos. Isso também ocorre com os caules. Então, ambos possuem essas gemas que ajudam na reprodução. Isso não ocorre com as raízes. Então, as raízes não vão dar origem a novas plantas, só as folhas e os caules. Os caules também, quando prostrados, podem enraizar na terra e formar um novo indivíduo. Então, se eu tenho uma planta que ela é rasteira, tipo igual a melancia, igual o morango, o caule vai encostar no solo ali, ele vai enraizar e dar origem a uma nova planta. E essa planta ela vai estar ligada uma a outra através desse caule. Então, isso é muito comum, é também chamado de estolho, né? Então, essa multiplicação vegetativa ou propagação vegetativa é um processo que pode ocorrer por fragmentação e por gemulação. Então, caules e folhas por fragmentação e por gemulação. Então, se eu tiro uma folha de violeta, coloco ela na água, vai dar origem a uma nova violeta. E no caso do estolo, né, os caules aéreos finos ligam-se à planta mãe, à planta filha, como se fosse um cordão umbilical, como ocorre aqui, ó, no morango. Tá vendo aqui, ó, tem a planta mãe e aqui no caso as plantas filhas, depois que essa planta mãe cresceu o caule, né? Então, multiplicação vegetativa ou propagação vegetativa. Eu também tenho outras formas de ter a reprodução sexuada de forma artificial. É muito comum, por exemplo, ter a estalquia, que é a retirada do fragmento da planta e plantado na terra. Então, eu tiro um pedaço do caule da planta que eu estou querendo e planto. Ali eu vou dar origem a uma nova planta, que é o que é uma muda, né? Muito usado em plantas ornamentais, porque é um processo mais rentável. Então, é muito mais rápido eu pegar o caule e plantar, que já vai dar origem a uma planta de forma mais rápida, do que eu pegar a semente e plantar. Ali a semente vai demorar muito mais tempo para dar origem a uma nova planta. Por quê? Porque no caule ali eu tenho os gemas que podem dar origem a nova planta. E quanto à enxertia? A enxertia ou garrafagem é um processo muito usado em mudas frutíferas, a implantação de uma parte viva de uma planta que se quer propagar, o cavaleiro, e uma outra parte que se esteja enraizada. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um pé de limão, ele é resistente à seca. Então, eu vou lá, corto ele aqui onde não tem nenhuma gema, nenhum botão vegetativo, corto ele em V. E aí eu tenho um pé de laranja. Então, o pé de laranja, ele me dá uma produção grande de frutos, muito gostosos e tal. Aí eu vou, corto aqui também em formato em V e faço um implante aqui entre os dois, um enxerto, né? Nesse caso aqui, a água que sobe para o pé de limão vai direto para a laranjeira, né? E aí elas vão se tornar uma planta só. E quanto à alporquia, então eu tenho uma árvore grande, de grande porte, e eu quero pegar o caule e criar então uma muda. Nesse caso, eu vou o quê? Tirar a parte do caule, colocar ali um vaso com planta, ou então faço até um curativo ali com terra, né? Como tem no livro de vocês. E aí deixo ali um tempo para ela criar raiz. Quando criou raiz, eu vou lá, corto da planta original e planto no solo.
Ali eu já tenho uma planta, um caule com raiz. Isso facilita a minha vida, porque às vezes, no caso, se eu colocar a muda direto no solo, sem a raiz, ela vai demorar ainda um tempinho para se fixar no solo. Pode correr o risco de não ir para frente. Mas nesse caso aqui, ela já vai vir com raiz. Então tem mais chances dessa muda ir para frente. Outra vantagem também é a vantagem econômica, que tem um alto rendimento do uso na agricultura. Então, por exemplo, pego aqui um abacaxi, corto, né? Coloco na água, pode dar origem a um novo abacaxi. Então, a reprodução sexual ela tem muitas vantagens na economia, como por exemplo, a garantia de qualidade da planta. Se eu sei que a planta mãe é uma planta frutífera, ou os frutos no frutífera produz uma grande produção de frutos, ou os frutos são muito suculentos, com certeza na reprodução assexuada as plantas filhas também vão ter essa característica. Tem uma reprodução mais rápida do que o plantio de sementes. É comum, por exemplo, em plantas como bananeira, uva sem semente, caqui, porque ali é plantado pelo homem, não vai ter o que? Polinização, não vai ter plantio de sementes, né? É o que? Por exemplo, no caso das bananeiras. O agricultor ele pega a palma da bananeira, parte e planta, vai dar origem a novas bananeiras. Indivíduo, pode originar indivíduos híbridos, com cruzamento de plantas diferentes, né? Então, no caso, igual a enxertia, eu tenho ali duas plantas diferentes que estão ligadas, né? E tem um grande uso na mergulhia e na enxertia, como a gente já disse. Desvantagem, perda de variabilidade genética, porque não tem cruzamento entre dois indivíduos. Eu não tenho a mistura de genes da mãe e do pai. Todos são clones do mesmo indivíduo. E a outra desvantagem facilita o risco de doença na plantação. Então, igual o pé de banana. Se um pé de banana pegar doença, todos vão pegar doença. Bom, vamos parar por aqui. Um abraço.